amar e servir. Em tudo. Por isso eu te digo, meu Deus, escolho tudo. Olá, querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo mais uma vez ao canal da Comunidade Católica Boa Nova na internet. Nós estamos com o programa Amar e Servir, de uma forma especial falando sobre células. Estamos com o César Machado, aqui responsável pela Agência Católicos em Células no Brasil. César, fala um pouquinho para nós sobre a Comunidade Fanuel, você é de uma nova comunidade, né? E da experiência de vocês com as células. Vocês tiveram contato, isso também trouxe uma repercussão, né? Uma revolução dentro da comunidade. Como que foi essa experiência? Conta para nós um pouquinho. A comunidade Fanuel, ela foi fundada no ano de 95 pelo casal Sandro e Rose, na cidade de Santo André. O nome Fanuel é bíblico, é uma passagem do livro do Gênesis, capítulo 32, versículo 30, e significa face de Deus. Então a comunidade ela é chamada a ver e a fazer ver a face de Deus, mediante a sua oração, seu testemunho, enfim, tudo aquilo que são as vias, né, para a propagação, para o testemunho do carisma. A comunidade ela tem uma história de 10 anos pelo menos sem as células e 10 anos com as células. Então há um antes e um depois. Ela nasceu na esteira dos novos movimentos eclesiais, dentro do berço do movimento carismático, a espiritualidade carismática, e sempre se dedicou às obras de evangelização, à pregação, ao ensino, eventos de carnaval, ao ministério de música. E a comunidade crescia e se multiplicava nas suas estruturas, atividades, casas apostólicas, comunidade de vida, comunidade de aliança, fazia missões em diversas cidades e estados. E um belo dia, como a gente costuma dizer, a casa caiu, né? Deus quis fazer a comunidade passar pela peneira da provação e muitas portas foram se fechando. O nosso bispo diocesano dava toda a cobertura, todo o incentivo à comunidade, faleceu. E a comunidade começou a entrar num processo de perder a sua segurança, as suas estruturas. De modo que benfeitores deixaram de contribuir, grupos, paróquias, enfim, os movimentos já não mais nos chamavam para as missões. E a comunidade viveu ali entre os anos de 2002 e 2004 um deserto, um tempo difícil, um tempo de crescimento, de purificação. E foi naquele momento, naquele estágio sofrido da comunidade, mas marcado por muita oração, adoração ao Santíssimo, muita busca da vontade de Deus, havia uma pergunta em nosso coração: qual é o específico da evangelização da comunidade? E aí, nesse instante, nós descobrimos, né, aquilo que veio mudar os rumos da ação evangelizadora da comunidade, que foi a visão das células. E como que foi esse primeiro contato de vocês com as células? O Sandro, nosso fundador, trazia já uma palavra de Marcos 6, a multiplicação dos pães, no seu coração desde o início da sua caminhada como líder de grupo de oração. Mas nunca viu um modo concreto de praticar aquela visão de Jesus de dividir o povo em pequenos grupos e distribuir o pão. E um belo dia, ali naquela fase difícil que a comunidade atravessou, chegou um catálogo de uma editora cristã com vários títulos, com vários livros, e um especial chamou a atenção dele, que se chamava Igreja em Células. Então, ele comprou aquele livro, leu e ficou maravilhado, porque respondia àquele anseio que ele trazia no coração e aquele desejo de viver os pequenos grupos lá de Marcos 6. Ele reuniu o conselho, apresentou o material. A princípio houve uma rejeição por conta da novidade que aquilo implicava. Eu, pessoalmente, fui um dos que disse: não, isso não é pra gente não, né? Mas é sempre assim, né? Pelas experiências que a gente conhece, de quem vai implantar as células, sempre é uma resistência, parece, no início, né? Sim, até porque o livro ele narrava a história de uma comunidade evangélica dos Estados Unidos, e no Brasil já tínhamos, naquele período, notícia de alguns grupos, algumas igrejas evangélicas em células, e o nosso espanto de repente, vai fazer uma coisa que os evangélicos estão fazendo, isso é cópia, isso é aquilo outro. Então a gente tinha esse temor, e eu pessoalmente fui um dos que resistiram e disse: olha, estou fora, né? Mas li o livro, né? Era o pedido dele,
E aos poucos a gente foi percebendo que a igreja, ali nos anos 2003, 2004, eu particularmente ali no estado de São Paulo, havia um movimento com Dom Cláudio Nunes, mesmo com o nosso bispo Dom Nelson, que era presidente do Regional Sul da CNBB, um movimento de incentivo à ação missionária, de falar de uma missão permanente, e se falava de sair das igrejas, de ir para as ruas, de ir para as casas, isso ali em 2003, 2004. E a gente percebeu que esse anseio da igreja podia ser satisfeito com uma estratégia proposta ali naquele livro, naquele sistema, naquela metodologia de pequenos grupos que eram as células. Então aquelas resistências iniciais foram caindo, até que um dia aconteceu um fato curioso e determinante. O Sandro recebeu um e-mail da Verinha, que na época era formadora geral da comunidade Canção Nova. Ela acompanhava as comunidades do estado de São Paulo e enviaria um comunicado para um encontro, um retiro de novas comunidades. Realmente ela mandou o e-mail, mas com o anexo errado. E o anexo que não era para ter sido enviado era para um convite de um encontro interno só para membros da comunidade Canção Nova, que aconteceria na casa-mãe da comunidade Canção Nova, em Queluz. E a chamada daquele encontro era Percurso para a Nova Evangelização, 7 dias de uma formação com um padre e um leigo da diocese de Toulon, na França. E nós nos encantamos com aquela chamada, foi muito marcante para nós. E aí o Sandro disse, será que não está aí a resposta da nossa oração, do nosso específico? E fomos para o encontro. Quando a gente chegou na casa-mãe da Canção Nova, o pessoal perguntou, de qual missão vocês são? Aí nós dissemos, mas como assim de qual missão? Nós somos da comunidade Fanuel. Ela falou, não, mas aqui é um encontro só da Canção Nova, não está aberto a outros. E aí a gente ficou assim meio sem graça, e a Verinha veio, explicou que havia trocado o conteúdo do e-mail e deixou que nós participássemos. E daqueles 7 dias, 4 foram dedicados a falar das metodologias de evangelização que estavam dando resultado em todo o mundo. Aqueles 2 homens eram 2 estudiosos da evangelização. E aquele método que eles falaram assim com brilho nos olhos, né, e deixou a gente com água na boca, foi justamente o sistema das células. A gente acabara de conhecer por uma literatura, mas não sabia de quem praticasse. E eles mostraram que já desde a década de 80 na Igreja Católica se fazia uso da metodologia do sistema das células. E aí a gente entendeu que foi Deus que quis que nós estivéssemos ali. Até no final do encontro a gente teve o privilégio de sentar com o Padre Jonas. O Sandro contou um pouco da nossa história recente, das nossas dificuldades. E o Padre Jonas disse, olha, aqui acaba essa experiência, esse modelo de evangelização que vocês fizeram, e agora começa uma nova etapa. E vocês vão ser usados por Deus para levar o sistema das células para todo o Brasil. E as células vão ser como as células tronco, que vão trazer restauração para as comunidades. Isso no mês de novembro do ano 2004. O Padre Jonas, sem conhecer direito o sistema das células, mas com aquele carisma profético que é próprio dele. Exatamente, ele é muito profeta. Ele acertou em cheio na situação da nossa comunidade e, a partir dela, em tudo aquilo que ia acontecer, né, com as paróquias, com as comunidades em células do Brasil. E César, você, junto com o Sandro e o Padre Luiz Fernando, depois das experiências que vocês viveram, vocês justamente escreveram um livro, né? Ficou muito conhecido no Brasil, várias paróquias, vários leigos, sacerdotes, bispos começaram a ler esse livro. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a experiência que vocês tiveram juntos para poder escrever esse livro, né? E qual foi a repercussão disso a nível de Brasil. Assim que a gente voltou daquele percurso de nova evangelização em Queluz, nós passamos na cidade de São José dos Campos e conhecemos o Padre Luiz Fernando na Paróquia Espírito Santo. Na época ele começava a fazer a formação dos primeiros líderes que viriam assumir as células da sua paróquia. E ali a gente contou da experiência que acabávamos de viver junto aos franceses em Queluz, e vimos também que o padre já trazia uma bagagem desde o final ali de 89, desde seminarista. Ali começou uma parceria. O padre começou as células na sua paróquia, nós começamos a célula em nossa comunidade. Inclusive ele esteve no ano seguinte, 2005, em Santo André, dando um curso para a nossa comunidade. Como nós também depois estivemos na paróquia dele, dando formações à sua paróquia. E essa parceria se consolidou no ano de 2006, quando o padre propôs de nós escrevermos sobre a experiência tanto das células na paróquia, quanto numa nova comunidade. E aí nasceu o livro Células, uma estratégia de evangelização, lançado em setembro de 2006.
uma tiragem pequena, de 3.000 exemplares, mas que em um mês começou a dar problema para a gente, porque padres e fundadores e coordenadores, gostando daquilo que viram, da proposta que encontraram, nos procuraram para que os ensinássemos a aplicar, a praticar aqueles princípios. E aí nós nos vimos na obrigação de organizar uma metodologia, um sistema, né, uma forma de transmitir aquela experiência que até então estava restrita a esses dois grupos. E a solução foi destacar algumas pessoas da comunidade Fanuel para trabalhar em tempo integral, para preparar cursos, material, formações, a fim de atender a demanda das paróquias e das comunidades. E assim surgiu, em 18 de maio de 2007, a Agência Católicos em Células. Que legal! E é justamente sobre a Agência Católicos em Células que a gente vai conversar no próximo programa, né? Então, para você que está nos vendo, né, pela internet, estou com o César Machado aqui, no canal da Comunidade Boa Nova, na internet, falando sobre células. E no nosso próximo programa a gente vai estar falando sobre justamente a Agência Católicos em Células, esse serviço maravilhoso que é prestado para o Brasil inteiro a respeito de células católicas. Tá bom? Grande abraço para você e até o próximo programa.